Continuando, vamos entrar aqui no tópico de número 5, desenvolvimento na camada de apresentação. Então, a camada de apresentação ela inclui o desenvolvimento visual, a lógica da apresentação e a lógica de recuperação de dados. Desenvolvimento com frame e internal frame. Então, o OpenSwing ele fornece o desenvolvimento baseado em diversas soluções. Não existem limites para o controle dos gráficos utilizados dentro da aplicação. É possível criar aplicações baseadas em JFrame ou JInternal Frame. Em adição, o OpenSwing fornece alguns componentes genéricos que podem ser adotados para realizar ou para desenvolver aplicações baseadas em MDI. Ambiente MDI. Observe aqui uma janela, na verdade uma aplicação que representa o desenvolvimento nessa tecnologia MDI. Essa aqui de fora é a janela principal e aqui dentro nós estamos vendo sua janela filha. Essa janela principal aqui ela é baseada nessa classe. Aqui todo o pacote e finalmente a classe MDI Frame. E as janelas internas elas são baseadas nessa classe Internal Frame. Sendo que a MDI Frame ela deriva de JFrame, do próprio Swing, e a Internal Frame deriva de JInternal Frame, que também é do próprio Swing. Será passada uma interface MDI Controller como argumento para a classe MDI Frame. E esse MDI Control é que vai controlar todo o comportamento da janela MDI. Existem aqui alguns métodos que são declarados dentro desse controle. Vamos olhar alguns deles aqui. Então, veja que você pode utilizar esse primeiro método para após a criação da janela MDI. Esse método ele pode ser sobrescrito para personalizar o conteúdo da janela. Esse aqui vai definir o título da aplicação. Esse vai definir se a aplicação ela deve iniciar maximizada. Esse vai mostrar o texto da janela sobre. E esse é a imagem da janela sobre. A janela sobre é essa janelinha aqui. Você vai lá, clica no About this application ou sobre essa aplicação. Automaticamente vai aparecer uma janela, já está pronta essa janela. Você vai apenas definir a imagem da aplicação e aqui nessa aba Info o texto que deve aparecer, que pode ser em HTML. Stop Application será chamado quando a aplicação precisar ser fechada, quando ela for encerrada. View Change Language em Menu Bar, que se deve existir um menu ou um item de menu chamado Alterar a língua. Esse item de menu será apresentado no menu File. Get Languages definir a lista de línguas que serão suportadas pela aplicação. Ou seja, a aplicação ela pode ser baseada em diversos idiomas. Então isso vai ser expresso aí como uma lista desse tipo de objeto aqui. Olha. Muito bem. Temos ainda o View Login Dialog. O OpenSwing ele já traz aqui essa janelinha de login. Se você setar isso como True, ou seja, se você passar a janela Py para este método, então vai aparecer essa janela de login. E na própria janela você pode definir qual é o idioma que deve ser utilizado na aplicação. Este método aqui, ele define se as funções devem ser visualizadas num panel de árvore. Se você observar, é esse panel aqui do lado.
Isso aqui é todo automático, tá? As funções que você definir para chamar as janelas, elas podem aparecer automaticamente nos menus e também nessa árvore de menus aqui, nesse menu em árvore que você está vendo aqui à esquerda. Visualizar as funções na barra de menu, é o menu lá de cima. Pegar o cliente fachada. Ele vai retornar uma instância da interface cliente fachada. Ela vai conter todos os métodos que podem ser chamados através dos itens de menu da aplicação. Ou seja, todas as janelas da aplicação, essas janelas internas, elas estarão definidas para serem chamadas dentro de uma cliente fachada. Quando você clicar no item de menu, o item de menu ele vai se referir a um método dentro desse cliente fachada, que aí sim vai executar aquela janela interna. Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui embaixo. Na verdade tudo é interessante, mas eu não vou ler tudo, né? Você deve ler essa documentação para tirar todas as suas dúvidas, ou então pelo menos ficar consultando quando você estiver desenvolvendo a sua aplicação. A partir daqui ele vai mostrar os controles gráficos básicos. Todos os controles gráficos eles implementam a mesma interface, que é a interface Input Control. E essa interface ela tem alguns métodos comuns para todos os controles gráficos. Por exemplo, o nome do atributo vai ser o nome do atributo do bin a qual esse controle gráfico deve estar vinculado. O OpenSwing ele se refere ao bin ou ao POJO como VO, Value Object. Aqui o valor, se pode ser copiado, se ele deve ser habilitado quando o formulário estiver em modo de inserção, se ele deve ser habilitado quando o formulário estiver em modo de edição, se ele é obrigatório, uma dica, um hint para ser mostrado quando o foco estiver sobre o controle. Esse hint ele será automaticamente traduzido de acordo com as configurações de internacionalização, alinhamento do texto. E aqui finalmente nós vemos quais são os controles gráficos e algumas de suas propriedades, qual é a classe daquele controle. Por exemplo, o label de um texto, a classe é a Label Control, e ele será traduzido automaticamente, como nós já sabemos. Nós temos também um label de múltiplas linhas, é assim que ele será visualizado. Uma caixa de texto, algumas propriedades interessantes: número máximo de caracteres permitidos, trim, para retirar os espaços em brancos à esquerda e à direita, uppercase, para que quando o usuário estiver digitando, todas as letras fiquem em maiúsculo. E nós temos esse rpadding. Como é que ele funciona? Ele vai preencher com espaços à esquerda. Isso é muito pode ser útil quando você tiver um campo do tipo char no banco de dados. Você pode utilizar esse recurso do rpadding aí. Nós temos também uma caixa de texto com múltiplas linhas. Temos uma caixa de texto numérica, vai permitir apenas valores numéricos. Ela vai ter lá as propriedades: número máximo de caracteres, valor máximo e valor mínimo. Mas se você quiser trabalhar com uma faixa de valores, por exemplo, entre 1 e 100, basta colocar aqui 1 no valor mínimo, 100 no valor máximo, e o controle ele vai controlar isso para você. Decimais, o número máximo de casas decimais que vai ter, no caso desse aqui está definido para 3. E agrupamento, ele vai definir qual é o símbolo de milhar que deve ser exibido nesse controle. Temos o campo currency, que é o campo de moeda. Ele vai ter aqui qual é o símbolo da moeda, qual é o símbolo decimal e o símbolo de agrupamento de milhar.
Temos um controle data mais calendário. E aí tem diversas propriedades interessantes. Tipo de data. O que é que vai aparecer aqui? Vai aparecer a data, a hora ou a data e a hora. Formato da data pode ser ano, mês, dia, dia, mês, ano, mês, dia, ano ou ano, dia, mês. Um limite para baixo, um limite inferior e superior entre as datas. Um separador. Qual vai ser o separador? Vai ser essa barra, vai ser o tracinho. Você vai definir através dessa propriedade. E o formato da hora pode ser hora, minuto ou hora, minuto. E esse AAA nós vamos descobrir o que é na prática. Combo Box, algumas propriedades interessantes. Domain, você vai ter que definir um domínio dentro da sua aplicação, onde vai ter uma lista lá de valores, código e descrição. Então, aí é através desse domain que os itens vão aparecer aqui no Combo Box. Checkbox, Radio Button, controle de imagem, propriedades interessantes, Auto Resize, forçar, que é o panel a ter o mesmo tamanho que o tamanho da imagem, ou então você pode definir aqui a largura e a altura da imagem, o tipo de imagem que pode ser carregada e se deve exibir um botão para a seleção da imagem. Temos uma caixa de texto formatada, se você quiser utilizar aí para CPF, CNPJ, você vai usar esse controle aqui. Temos uma lista com checkboxes. Temos aqui um controle para a senha, onde vai aparecer automaticamente aqui os asteriscos, as mesmas propriedades dos controles de texto que nós vimos acima. A barra de progresso, valor mínimo, valor máximo, a cor. Temos um combo box com múltiplas colunas. Uma lista também com múltiplas colunas. A lista é como se fosse o combo box, só que ela já está aberta. O usuário ele não precisa clicar na setinha para abrir a caixinha, ela já é a caixa, é o combo box aberto, tá? Temos um botão de link, onde você vai passar aí a URL. Ele pode ter vinculação com o formulário através dessa propriedade aqui, label attribute name. Ok, então esses são os controles gráficos. Visto assim, de uma forma bem resumida, nós vamos trabalhar com todos eles na prática, tá? Passemos então agora para o form, que como diz aqui, é o container para os controles gráficos, né? Você vai colocar os controles gráficos dentro do form. E o form ele vai controlar o comportamento de todos os controles que estão dentro dele, tá? Modos de operação suportados pelo form. Então o form ele tem 3 possíveis modos de operação. Ele pode estar em modo de inserção, em modo de edição ou em modo somente leitura. Quais são os botões que podem estar vinculados ao form? Então, nós podemos vincular ao form um botão de inserção, um botão de cópia, um botão de edição, um botão para recarregar, um botão para salvar, um botão para deletar, um botão genérico ou um botão de link. Apenas uma breve explicação sobre os botões, né? Então, quando o usuário clicar no botão de Insert, o form ele vai comutar para o modo de inserção e todos os controles gráficos serão limpos e o usuário ele pode entrar com novos dados para serem salvos. No botão Copy vai acontecer uma coisa semelhante. O form ele vai passar para o modo de inserção, todos os controles serão limpos. No entanto, se você tiver marcado
algum dos controles gráficos, por exemplo, uma caixa de texto, como duplicável, aquele valor que estava sendo mostrado anteriormente será duplicado nesse registro novo, naquele controle, tá? Para isso que serve esse botão de cópia. Edit Button, o form ele vai para o modo de edição. E os controles que são declarados como habilitáveis, eles ficarão disponíveis para o usuário alterar os dados. Reload, se você estiver no meio de uma operação de inserção ou de adição, ele vai cancelar essa operação. O Save, se o form estiver em modo de inserção ou edição, ele vai tentar salvar os dados. Delete, para apagar um registro. Você pode colocar um botão genérico e também um botão de link. Uma propriedade que precisa ser configurada no form é a Function ID. Essa propriedade ela vai definir um identificador único para aquele form, que o form ele vai explorar essa propriedade para decidir se os botões de Insert, Edit ou Delete eles devem ser habilitados ou não quando o modo de operação do form for alterado. Então você pode verificar as autorizações que foram definidas em Client Settings para aquele específico ID. E aí o OpenSwing ele vai decidir se aquele botão deve ou não ser habilitado. Modelo de dados do form. O form ele então representa uma coleção de controles gráficos e todos esses controles eles compartilham o mesmo modelo, que é o modelo de dados vinculado ao form. Esse modelo de dados é baseado nessa classe, que está todo o pacote, a classe é essa, VO_Model. E essa classe ela vai exigir a declaração de um VO, de um Value Object, através do seguinte método, setVoClassName. Aí aqui você passa a classe do seu Value Object. Então esse VO é aquele bin que representa um registro da tabela do banco de dados, ok? Cada controle gráfico que for adicionado ao form, ele vai representar um dos atributos do bin, ou do VO, do Value Object. Como é que você vai setar isso? Você vai setar através da propriedade nome do atributo. Form Controller. O form ele também tem um controller vinculado a ele. Assim como nós vimos que a grid ela tem um controller, o form também tem um controller vinculado a ele. Assim como na grid, o modelo de dados, o form e o controller, eles formam aí, ou eles seguem o padrão MVC. Aqui o método que é utilizado para vincular o controller ao form. E aqui alguns métodos que a classe de controller ela fornece e podem ser sobrescritos pelo programador. Então, o método inserir registro, atualizar registro, deletar registro, criar um objeto persistente, carga de dados completa, depois de carregar os dados, depois de digitar os dados, depois de inserir os dados, depois de deletar os dados, carga de dados, só que esse retornando aqui um response, o que a gente tinha visto lá acima era o load data completed, depois que a carga de dados tivesse sido completada. Alteração do modo, antes de editar os dados, antes de inserir dados, antes de deletar dados, depois de editar e de inserir, e validar o controle. Então você deve ler com cuidado, com calma, todas as descrições desses métodos aqui, para saber o que é que você pode fazer com o controle do formulário. Como vincular um GridPy a um formulário? Então vão existir aqui esses métodos para você conseguir realizar essa façanha de forma bem simples, Então quando um usuário clicar duas vezes num dos registros da grid,
automaticamente um formulário vai aparecer com todos os seus controles, todos os edits vinculados àquele registro. Isso de forma automática, bem simples, apenas utilizando esses métodos aqui, que explica detalhadamente o que é cada um desses parâmetros que estão sendo passados, desses argumentos que estão sendo passados aqui para os métodos. Botões. Botão de inserção, que é a imagem padrão dele, mas ela pode ser alterada, né? As imagens de todos os botões podem ser alteradas, tá? Aqui na descrição você vai ver qual é a classe do botão. Observe que existe um atalho já vinculado a esse botão, que é o atalho Ctrl I, mas esses atalhos também podem ser alterados. Botão de cópia. Ele pode ser conectado a um grid ou a um formulário, assim como o botão de inserção também. Quando pressionado, ele vai desabilitar a si mesmo. E vai desabilitar também os botões de adição, de deleção, de inserção. E vai habilitar os botões de salvamento e o botão de reload. O botão edit, bem parecido, a operação dele é bem parecida com as outras, só que no caso ele vai deixar um registro em modo de adição, tá? Botão de reload, se você tiver em modo de inserção ou de adição, ele vai cancelar essa operação. Tanto é que é o Ctrl Z, o atalho dele é como se fosse realmente voltar, né? Desfazer algo que você está fazendo. Botão de salvamento, ele vai tentar executar o salvamento no banco de dados, no caso aí. Botão de exclusão, botão de exportação, você poderá exportar para Excel, CSV, XML, HTML, PDF e RTF. Existe também um botão para importação dos dados. Interessante, né? Então, se você tiver lá um arquivo XLS ou CSV, você pode importar os dados desse arquivo para dentro da sua tabela. Não precisa fazer nada, apenas clicar nesse botão e apontar para o arquivo. É evidente que as colunas elas devem ser compatíveis com as colunas que tem dentro da tua grid, né? Senão os dados eles não serão carregados de forma satisfatória. Temos um botão de filtro. Aqui no caso ele informa que é um botão de filtro e de ordenação. Temos essa barra de navegação, onde você pode ir para o registro anterior, para uma página anterior, para o primeiro registro. Registro posterior, uma página posterior, último registro. Botão genérico é o último dos botões. Um programador ele pode criar qualquer número de botões genéricos que ele desejar. Aí ele vai se comportar de acordo com o modo de operação do formulário. Observe aqui, do formulário da grade. Quando a grade e o formulário comutarem para o modo de somente leitura, então o botão genérico conectado a eles será habilitado. Se a grade ou o formulário comutar para o modo de inserção ou edição, então os botões genéricos conectados a eles serão desabilitados. Todos os botões descritos acima podem exibir uma imagem e um texto ou apenas um texto. Esse comportamento ele será definido através dessa propriedade global, comportamento do botão. O OpenSwing fornece ainda uma barra de ferramentas padrão, que é uma barra de ferramentas que vai trazer todos os botões. Você pode, por exemplo, trabalhar com diversas janelas de inserção, por exemplo, cadastro de bancos, cadastro de fornecedores, cadastro de produtos, e no lugar de você colocar botões em cada uma das janelas internas, você utiliza uma barra para todas as janelas. É algo interessante. Agora, se a sua janela, o comportamento dela for um pouco mais complexo, por exemplo, digamos que ela tenha grids aninhadas, onde se eu clicar em ANA vai aparecer aqui os pagamentos da ANA, algo mais ou menos assim, aí já não seria interessante utilizar essa barra única para todas as janelas, tá? Vai depender da complexidade dos seus cadastros.
Lookup é um componente que consiste de um campo de entrada, chamado de code field, usado para validar códigos, e um botão, é chamado de lookup button, que é usado para selecionar o código desejado através de um conjunto de códigos disponíveis. Existem várias formas de se localizar o código aqui, o conteúdo que você está querendo. Por exemplo, ao pressionar F1 ou clicar nesse botãozinho aqui, que tem 3 pontinhos, uma janela modal, ou seja, uma janela que você só vai ter acesso às outras janelas atrás quando ela for fechada, ela vai aparecer com uma grid que vai ter aí a lista de códigos. Ou então ela vai aparecer com uma árvore, que também terá uma lista de nós com os códigos, ou com uma árvore e uma grade, onde vai ter também essa lista de códigos para ser selecionados. Tem aqui algumas propriedades, você pode analisar com mais calma posteriormente. Ele tem esse recurso de autocompletar, então aqui o usuário ele começou digitando D, automaticamente apareceram as opções que ele pode selecionar. E assim como você tem um controle de lookup que pode ser colocado dentro de um formulário, você também tem uma coluna de lookup que pode ser colocado dentro do controle da grid. O lookup ele vai ter também um controller, assim como a grid, como o formulário tem controllers, esse lookup também terá um. Tem diversas operações que você pode fazer com o lookup. É importante que você dê uma lida nessa parte da documentação. Recuperação de dados para um lookup, que vai entrar em detalhes sobre o que você pode fazer para recuperar dados para esse seu campo de procura, né, o campo de lookup. Ok? Então a primeira parte do capítulo 5 encerra-se aqui.